é a Ana Lima do Projeto Vidão e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você algumas lições que eu aprendi com um verdadeiro maestro. E a primeira coisa que você deve estar se perguntando é: mas que história é essa de maestro? O que a Ana foi se meter e aprender com maestro? Simplesmente, maestro significa mestre em italiano. E nos últimos 3 dias eu estava fazendo um curso aqui na Itália e era como o professor era chamado pelos outros alunos. E esse maestro me ensinou muito mais do que fazer um monte de bolo gostoso. Na verdade, ele se mostrou uma pessoa extremamente sensível e generosa. O nome dele é Stefano Laghi e ele é um confeiteiro bem famoso aqui na Itália. E no último dia de aula, que foi ontem, eu fiquei tão emocionada que eu mal consegui cumprimentar ele no fim do curso. E daí me veio essa ideia na cabeça: se eu tô assim tão tocada, são coisas que talvez possa tocar outras pessoas, eu preciso compartilhar isso. Então, sem mais delongas, aí vão 5 lições que eu aprendi com o verdadeiro maestro. Logo no segundo dia de curso, bem de manhã, ele deu uma esfregada no olho e aí um aluno perguntou para ele: "Ah, maestro, mas o senhor tá cansado?" "Não, tá bem tranquilo, a grade desse curso é bem light, eu já tive situações bem mais puxadas, então tá bem tranquilo. Não tô cansado não, acho que alguma coisa entrou no meu olho mesmo." E aí depois ele complementou dizendo simplesmente o seguinte: "Independente do curso, meu dia de qualquer forma começa às 5 horas da manhã." "Nossa, 5 horas da manhã? Por quê?" E aí ele respondeu: "Ah, eu tô escrevendo um outro livro e como eu coloquei um prazo para esse projeto, independente do que eu esteja fazendo ou de onde eu esteja, das 5 às 7 eu escrevo receita. Depois disso, meu dia começa." Pô! E foi o primeiro soco na cara. E a verdade foi que eu fiquei até com vergonha, porque eu, na minha vidinha bem marromeno, né, que não sou a pessoa mais ocupada assim do mundo, vivo arranjando desculpa para deixar de fazer aquilo que eu digo que quero fazer. E a verdade é bem simples, que nessa vida a gente tem prioridades. E se a nossa prioridade é dormir mais, a gente vai dormir mais. Se a nossa prioridade é realizar os nossos sonhos, tirar os projetos da gaveta e começar a transformar eles em realidade, a gente tem que tirar outra coisa da frente e passar a fazer aquilo que é a nossa prioridade. Quando a gente vê pessoas tendo muitos resultados, quando você vê o currículo do cara e você fala: "Nossa, mas como que a pessoa dá conta de fazer tanta coisa?" E é simples assim, o cara levanta cedo e coloca a bunda na cadeira e começa a escrever receita às 5 horas da manhã. Então, quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. O segundo ensinamento do maestro veio de uma frase que ele disse mais ou menos o seguinte: o que deve te guiar, o que deve fazer você continuar indo em frente, quando você estiver fazendo aparentemente tudo certo, mas os resultados continuar vindo tudo errado, é você continuar se perguntando: mas por quê? Mas por quê? Mas por que isso não está dando certo? E ele soltou essa pérola enquanto ele explicava que para criar uma receita, ele já espera, já calcula que ele vai gastar pelo menos 100 quilos de farinha. Você deve imaginar que um bolo não vai 1 quilo de farinha, ou seja, ele está disposto a tentar centenas de vezes. Mesmo quando ele está ali com o projeto calculado, a receita escrita e que matematicamente está tudo perfeito, aquela quantidade de açúcar, com aquela quantidade de manteiga, com aquela quantidade de farinha, mais aquele outro ingrediente, quando ele coloca no papel, olha, dessa vez não vai ter jeito, vai dar certo, tenho certeza, essa receita aqui é mara. Quando ele vai tentar, alguma coisa não dá certo. Ter a oportunidade de estar ali a 2 metros de distância de uma pessoa falando isso, que acorda às 5 horas da manhã para escrever receita, que tenta mais de 100 vezes para produzir uma receita nova e que ele já desenvolveu centenas de receitas. Então imagina a quantidade de milhares de tentativas fracassadas que ele já teve na vida. Só que cada fracasso levava ele mais perto do objetivo que ele tinha. Então foi muito inspirador. Eu fiquei assim encantada. Maestro é maestro, né, minha gente? Olha só essa sacada. Antes de começar a explicar um tópico pra gente, ele perguntou: pessoal, o que é que acontece quando a gente deixa um panetone fora da embalagem, em cima da mesa, na temperatura ambiente por alguns dias? Depois de alguns dias vai começar a ressecar. E depois ele falou: o que acontece se eu deixar um biscoito crocante para fora também do pacote, em cima da mesa por alguns dias? Ele vai amolecer, ele vai perder a crocância. Ele falou: não, tá, mas por que é que isso acontece?
E aí uma pessoa ou outra falou, é por causa da umidade do ar, é por causa da temperatura, é por causa da água, isso e aquilo. E daí ele perguntou, o que é então que eu posso fazer para impedir que isso aconteça? O que é que eu posso mudar na minha receita? O que é que eu posso fazer de diferente para impedir que o bolo resseque ou para que o biscoito perca a crocância? Ninguém sabia responder. Então assim, galera, o importante não é só a gente saber o que todo mundo sabe. Isso todo mundo sabe. Que o panetone se deixa fora da geladeira resseca, todo mundo sabe. Se o biscoito deixa fora, ele perde a crocância, todo mundo sabe. O importante nessa vida, o que vai fazer você ser diferente, o que vai ser o seu diferencial, vai ser você saber o que fazer com aquela informação que todo mundo sabe. E aí foi outro soco na cara. Como, né, maestro é maestro, ele não terminou por aí. Ele começou a explicar como mudar a quantidade de líquido e gordura dentro de uma receita para fazer ela durar mais e tudo mais. E daí depois ele começou a explicar que tudo nesse mundo busca um equilíbrio. Quando o bolo está em cima da mesa, quando a gente deixa ele para fora do pacote, ele está tentando se equilibrar com o ambiente. Só que como o ambiente é mais forte do que ele, como o ambiente tem menos água que o panetone, por exemplo, ele vai tentar se equilibrar. E daí ele vai perder água e o ambiente vai ganhar a água dele. Tudo tentando entrar no equilíbrio o tempo todo no mundo. Ele falou, o que é que geralmente a gente faz para impedir que isso aconteça? O que acontece quando a gente coloca o panetone dentro de um plástico, a gente está criando um microclima. Dentro daquele microclima, o panetone é mais forte do que o ambiente externo. Então o ambiente externo vai ficar mais úmido para manter ali a umidade, vai ficar só ali a umidade daquele microambiente e o panetone. Eu pensei que a explicação dele poderia totalmente ser transferida para a nossa vida cotidiana. Porque muitas vezes a gente fica pensando, nossa, mas por que será que eu estou tão cansada? Por que será que eu não consigo dar rumo para os meus projetos? Por que eu não consigo nem pensar em projetos para mim mesmo? Por que eu me sinto tão traída, sem foco? E geralmente a gente sabe as respostas, pelo menos a gente tem uma ideia das respostas para essas perguntas. A gente fala, mas é a correria do dia a dia, eu tô trabalhando demais, é muito trânsito, poluição, eu tô me sentindo super pressionada por todos os lados. Mas, de novo, isso todo mundo sabe. E o importante não é saber o que todo mundo sabe, é saber usar essa informação ao nosso favor. Da mesma forma que eu sei o que me estressa, eu geralmente sei o que me traz paz, o que me traz equilíbrio, o que me traz tranquilidade. Se é passar tempo com a família, tomar aquele café com as amigas, ir pra praia uma vez por mês, ler um romance água com açúcar para distrair a cabeça de outras coisas, ter esse tipo de vídeo na internet, ouvir algum tipo de música que você coloque bem alto e você grite e dance e pule, não sei. Cada um tem as atividades que sabe que traz ali um equilíbrio. Por que é que tantas vezes a gente deixa de lado esses momentos que a gente sabe que nos reequilibra e dá 100% do nosso foco àquelas atividades que estão sugando a nossa energia e que estão deixando a gente para baixo? Não faça isso com você mesma. Crie e preserve os seus microclimas. Não se sinta fraco por ter a sua válvula de escape. Ao contrário, você já parou para pensar que são exatamente esses momentos de oração, de atividade física, de se alongar, de estar em contato com a natureza, de ler um livro que você gosta, que recarregam a sua bateria e que te preparam para encarar o mundo exterior, para encarar o seu dia a dia, para você estar ali inteira e cumprir sua missão? E eu pensei numa analogia para isso. A partir de agora, eu vou encarar eu como uma esponja, os meus microclimas como uma fonte de água cristalina e o ambiente externo a mim como um deserto super árido. Eu me encharco no meu microclima para encarar o deserto superárido. E aquele ambiente externo ali, ele vai vindo com os desafios, cada dia uma coisa diferente, uma coisa que eu não estava esperando, e vão ali, ó, me secando, porque o ambiente ele tá mais forte do que eu. Então ele vai ali, ó, me secando, me secando. E aí, antes de me sentir completamente seca e esturricada, o que eu faço? Eu volto pro meu microclima. Eu me encharco ali naquela fonte de conhecimento, de prazer, de paz, de equilíbrio. Eu tô com a minha família, eu dou risada, eu danço. Eu faço o que eu gosto de fazer para reabsorver ali a minha energia e voltar a encarar o ambiente exterior de novo. E aí, gostaram dessa analogia? Se dê a oportunidade de se renovar, de se refazer e estar inteira para se entregar para o mundo.
E aí a quarta lição veio de um exemplo muito bacana que o maestro deu de como não ficar ali 100% do tempo pirando sobre um problema, mas ao mesmo tempo não deixar pra lá, simplesmente falar, ai, nossa, não quero saber disso mais. Ele falou que quando ele tem realmente uma coisa pra fazer, uma receita pra criar alguma coisa, ele foca 100% da energia dele e tenta até chegar à exaustão, vamos dizer assim, naquele momento. E aí depois de um tempo, ele simplesmente fala assim, ok, já deu por hoje, já deu por essa semana, por esse período, e não é que ele deixa pra lá. Ele simplesmente pega aquele problema e coloca no fundo da cabeça dele. Ele deixa ali guardado num cantinho, tipo assim, problemas a resolver, coisas que eu ainda não achei a solução. E aí, enquanto isso, ele vai fazer outras coisas. Ele vai tocar outros projetos, ele vai dar aula, ele vai ficar com a família dele, fazer outras coisas que ele tem que fazer. Mas aquele problema tá ali, ó, no fundo da cabeça dele ainda, girando. E daí ele falou que particularmente para ele, o que mais funciona é que quando ele tem que fazer assim viagens longas dirigindo, atravessar o país, quando ele está dirigindo ali, distraído, pensando em outras coisas, prestando atenção na estrada, simplesmente com a cabeça mais aberta, né, para aquele panorama da estrada, a resposta vem, ele tem um insight. E aí o mais legal não é simplesmente ele ter aquele insight naquele momento, é ele estar preparado, ele já ter identificado que isso geralmente acontece nesses momentos. Então ele já fica preparado para quando aquela ideia tá vindo, ele fala, nossa, é essa a solução para o problema, e daí ele volta ali de novo, já recarrega as baterias ali, volta a trazer toda aquela problemática, toda aquela equação, e aí ele consegue resolver aquilo. E aí para ele funciona dirigir, mas para outra pessoa pode ser tá correndo, uma outra pessoa pode ser enquanto ele está brincando com o filho. Eu acho que é interessante a gente entender como que esses processos funcionam para cada um de nós e estar atento, por mais que a gente esteja ali fazendo outra coisa, aquela coisa que a gente tem que resolver tá ali no fundo da nossa cabeça. E aí a junção daquela outra lição que ele deu, né, de estar sendo guiado pela curiosidade de se perguntar, mas por quê, tá junto com essa outra parte de, ok, existe o mais porquê, mas se eu ficar só ali, enfiado dentro daquele problema, eu vou ficar tão bitolado que a resposta pode estar na minha cara e eu não vou enxergar. E é isso, é muito assim, tenta ler um livro colocando as páginas 1 centímetro da sua cara. Olha só, eu tenho um livro aqui e se eu colocar, quando eu coloco a página na minha cara, eu não consigo ler. Então, ter uma distância dos nossos problemas, às vezes, é fundamental. Enquanto a gente está se distanciando dos nossos problemas, a gente pode estar fazendo outras coisas, a gente pode estar criando outras coisas, ou a gente pode estar ouvindo outras pessoas para tentar ajudar elas a resolver os problemas delas. Não dando opinião, mas só o fato de estar escutando outra pessoa, vendo que outras pessoas também têm N outros tipos de problemas. A gente pode estar fazendo outras coisas que não é só estar ali tão focado no nosso mundinho. Dê um distanciamento, dê o espaço necessário para às vezes a solução chegar mais perto de você. E a quinta lição que eu aprendi com o maestro foi quando ele estava explicando sobre processos químicos no bolo, o que acontece, o que não acontece, ele soltou a seguinte frase: vocês deveriam ficar felizes quando vocês encontram um mofo no bolo, porque um mofo no bolo é um sinal para você ver, opa, fiz alguma coisa errada. Esse bolo está com muito líquido na minha receita, ou eu deixei ele menos tempo necessário no forno, ou eu estou guardando ele em condições erradas, num lugar com muita umidade, alguma coisa está errada e agora eu estou identificando ele e eu posso consertar. Já a salmonela, meus queridos, você não consegue ver e ele pode matar o seu cliente. E daí, isso foi uma coisa que eu fiquei assim, estarrecida, porque é tão incrível quando uma pessoa está tão envolvida com o trabalho, uma pessoa ama tanto aquilo que faz, ela realmente vê essas oportunidades em todas as coisas. E aí, falar sobre isso já me deixa emocionada, porque eu fiquei pensando, gente, às vezes a gente é tão pequeno, às vezes a gente vê um mofo num bolo e a gente se sente frustrado, a gente fala, nossa, mas que porcaria, ai, agora vou ter que jogar fora isso daqui, ai, não deu certo, ai, que vida cruel é essa. E aí uma pessoa que é tão grandiosa, que é maior do que essas coisas pequenas, vê
como uma oportunidade de identificar um erro. E eu nem vou ficar me alongando nessa sacada, porque é simplesmente isso. Quantas vezes a gente não fica reclamando por ter que lidar com a consequência de um erro que a gente cometeu, sendo que se a gente não tivesse tido aquele erro ou não tivesse aquelas consequências, a gente simplesmente não teria a oportunidade de aprender aquilo, de aprender a partir daquilo e de evoluir a partir daquilo. Então, é simples assim. Dê graças a Deus que você encontrou um ovo no seu bolo. Gente, é verdade que eu poderia ficar aqui o dia todo falando sobre as sacadas, as lições que eu aprendi com esse grande maestro. E aí esse maestro me fez lembrar um outro mestre que eu tive, que foi o meu orientador do meu TCC na época da universidade. Eu costumava dizer para ele que cada vez que a gente tinha uma reunião, para mim era um misto de ansiedade e desespero. Desespero por perceber assim tão claramente na minha frente que alguém sabia tanto sobre um assunto e que, por consequência, eu sabia tão pouco sobre aquela mesma coisa. E ansiedade, porque eu não via a hora de estar ali na presença dele e poder absorver um pouquinho daquele conhecimento todo que ele tinha. E aí ele tinha uma forma tão simples, tão generosa de conversar, que ao invés de eu me sentir mais burra por perceber que eu não sabia praticamente nada sobre aquilo, eu me sentia super entusiasmada, eu sentia que eu podia aprender o mundo, eu sentia que eu podia fazer qualquer coisa, porque ele fazia parecer tão simples, tão fácil, ele transmitia de uma forma tão gostosa e ele incentivava, falava assim, não Ana, é normal, você está no caminho, você está começando, vamos lá, olha só, você já sabe disso, você leu aquilo que eu pedi, e ele sempre procurava um jeito de elevar as pessoas, e era uma experiência muito fantástica, e eu me sinto extremamente privilegiada por ter a oportunidade de ter tido tantos mestres na minha vida, tantas pessoas inspiradoras. E como já falei num outro vídeo, aquele sobre aprender com todas as coisas, eu sou abençoada talvez não só por ter esses mestres, mas por identificar esses aprendizados, por identificar esses mestres na minha vida, porque as oportunidades estão aí para todo mundo. A diferença é quem pega os limões e chupa e acha aquilo azedo, horroroso, ou quem pega os limões, espreme e faz uma deliciosa limonada. E nessa vida eu decidi que eu quero fazer o máximo de limonadas que eu puder com as oportunidades que eu tenho. E é isso aí, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta e comenta. Que tal? Comenta pra mim, deixa aí uma história de qual foi um grande mestre que marcou a sua vida. E bora praticar o mantra desse canal. Ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.